E no vídeo de hoje eu trago para vocês os melhores momentos da live que fizemos aqui no canal com a doutora Renata Campos, onde o tema foi mitos e verdades sobre a hipnose. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live, hein? E hoje vamos falar de um assunto super interessante. Estaremos falando então sobre a hipnose, hein? Estamos aqui terminando neste momento de configurar aqui e a doutora Renata já vai entrar já comigo, hein? Então fica aí, não sai que daqui a pouquinho nós estaremos iniciando nossa live. 2000 anos depois. Então, meu nome é Renata, eu sou psicóloga já há 10 anos, né? Atuo na minha área já há 10 anos e recentemente eu fiz uma especialização, né? Um curso de hipnose e... Então, a questão da hipnose é uma ferramenta já utilizada há muitos anos e nesses anos todos, a hipnose ela é reconhecida já como uma ferramenta científica, né, de trabalho para a gente acessar o inconsciente, né, o nosso inconsciente, e ajudar as pessoas a lidarem com as suas dificuldades, né, não só as dificuldades do dia a dia, mas também as patologias, né, as doenças como a depressão, a ansiedade. E a hipnose ela é uma ferramenta a mais que nós, psicólogos, podemos utilizar. Não é uma ferramenta exclusiva da psicologia, né? Uma pessoa que tiver ensino médio, ela pode fazer o curso de hipnose. Então, não é restrito a psicólogos. Mas eu considero que na nossa formação, juntamente com uma especialização, nós temos um diferencial, né? Na questão do entendimento do inconsciente, né? Daniel, você já tem alguma pergunta que você gostaria de começar? Ou eu posso responder uma pergunta que já estava no chat? Sim, mas pode responder a pergunta do chat e depois a gente vai para... Aí você pode responder as minhas perguntas, que eu já tenho aqui umas 5 perguntas para te fazer, que a galera tá deixando. O pessoal tá muito curioso, né? Porque é um tema muito interessante. Tá. Bom, então uma pergunta que estava aí no início, logo quando a gente começou aqui, a live, é a pergunta se eu poderia atender pessoas da família, né? Então, assim, ó, uma pessoa que fez o curso de hipnose, ela pode atender pessoas da família? Bom, esse atender pessoas da família envolve algumas questões. Se for para tratamento, se for para pensando num tratamento a nível de alguma patologia, como a depressão, como obesidade ou algum outro fator, eu acho complexo se a pessoa for só hipnoterapeuta, né? Para ela usar só essa ferramenta, pensando num processo de tratamento com algum familiar. Eu acredito que seria necessário um conhecimento maior para aplicar a técnica. Mas sim, o hipnoterapeuta pode atender pessoas da família, sim. Oh, legal. Gente, alguém aí no chat quer fazer mais alguma pergunta? Ou eu posso passar aqui para a pergunta que o pessoal já deixou aí? Porque tem algumas perguntas que são básicas, gente. Quando você chega aí na frente de um profissional que trabalha com a hipnose, você quer perguntar. A maioria das pessoas, tá? Vou passar então, hein, para as outras perguntas aqui. Se alguém fizer, depois a doutora Renata responde. Bem, doutora Renata, uma das perguntas que não quer calar, tá certo? É o seguinte, a pergunta que não quer calar é: e se eu entrar no transe e não voltar? Há possibilidade disso acontecer, doutora? Não há possibilidade disso acontecer, porque, primeiro, as pessoas não vão a lugar nenhum, né?
O primeiro passo é esse. Quando você entra em transe, você não está saindo do seu corpo, né? Você não vai sair do seu corpo e vai para algum lugar do qual você vai ficar aprisionado e não vai voltar, né? Essa não é uma possibilidade. Então, assim, transe, todos nós, ao longo do dia, entramos em transe. Quando se fala em hipnose, é porque as pessoas têm um pouco de receio, medo, né, de entrar num processo tão profundo que ela não consiga voltar. Então, assim, uma maneira que a gente pode observar um transe, quando você está parado observando a natureza, isso é muito comum de acontecer. Você está num lugar, num campo, e aí você está lá olhando para as árvores, e por questões de segundos você perde um pouco aquele estado de consciência. E aí você fala, olha, eu dei uma viajada aqui. Isso é um transe, que nada mais é que é um estado alterado da consciência. Pessoas que dirigem, por exemplo, quantas vezes a gente está dirigindo, passa por um determinado lugar, né, e a gente só vai se dar conta que está dirigindo depois, sei lá, de 30 segundos, você fala, ó, é automático, né? Então, você não fica ativando a sua consciência para executar a tarefa. Então, quando você está no modo alterado de consciência, a gente pode considerar isso como um transe. Então, não há possibilidade, né, da pessoa entrar em transe e não sair do transe. Tá? Isso não é um mito, né? Não é uma verdade. Então, quando nós estamos, então, assistindo um filme, por exemplo, nós podemos dizer que nós entramos em transe, porque parece que só existe o filme na frente da gente. E aí, isso é um transe? Daniel, a gente pode considerar assim, porque uma coisa que foi bom você ter dado o exemplo de filme, né? Quando a gente se emociona com um filme, ou quando a gente sente medo, quando o filme, aquela imagem, nos provoca sensações e emoções, a gente sabe, a nossa mente consciente sabe que é o filme, que é uma encenação, né? Que aquilo não é real. Mas por que, então, que quando a gente está assistindo um filme, seja ele de uma história dramática e que a gente se envolve, né, com essa história e que a gente se emociona, chora, a gente chega a sentir até aquela angústia, né? E mesmo sabendo que aquilo não é real, por que a nossa mente, então, se manifesta como algo que está acontecendo? Então, essa que é a grande questão da hipnose. Eu acho que assim, a grande mágica da hipnose é produzir, levar a sua mente a imagens que vão te gerar sensações. E são essas sensações, essas emoções que a gente precisa trabalhar e tratar. Porque quando alguém fala que está sentindo medo, ela consegue dar sintomas corporais, né? Quando você está com medo, as suas mãos ficam frias, tem pessoas que têm suor, né? Sente calor e um suor gelado. Então, essas são respostas do corpo. Se são respostas do corpo, a sua mente enviou essa mensagem de algo que às vezes não é real, mas a sua mente não consegue identificar de uma ilusão, de uma imaginação do real. Então, a hipnose nada mais é que entrar em contato com a sua parte de sensações. Então, quando você traz as suas sensações, é que é possível a gente transformar aquilo que está sendo um prejuízo, né, naquele momento, em algo que vai te ajudar a melhorar, seja na dificuldade que você está vivenciando, né? Oh, legal. Aqui, doutora Renata, nós temos aqui mais uma pergunta, é da Paulinha Reis. É possível desfazer hipnose você próprio, sem auxílio de um profissional? É possível fazer auto-hipnose, sabe? É possível você praticar a hipnose com você mesmo, né? Que a gente considera auto-hipnose, é possível. A questão aqui do desfazer, que a Paulinha está perguntando, porque você pode, tem uma prática, uma técnica que a gente usa, que é de instalar uma âncora. Vou dar um exemplo, a pessoa tem dificuldade de falar em público,
por exemplo, né? Então, ela sente muito medo. Aí, toda vez que ela é convidada a falar em público, ela sente falta de ar, ou ela tem dor de barriga. E aí, ela procura um profissional para ela trabalhar isso. Então, o que é possível fazer? Você instala uma âncora junto com essa pessoa, de toda vez que ela for falar em público, ela vai acessar essa âncora. O que é essa âncora? A âncora seria um porto seguro, ela se sente segura. Então, toda vez que ela acessar o porto seguro, ela vai conseguir fazer aquela tarefa. Aí, eu fui lá e instalei, né? Foi lá instalado essa âncora, ela não tinha. Agora, tem como a própria pessoa retirar isso que foi feito? Tem, gente, porque a hipnose, ela é consentida, as pessoas têm que ter o consentimento para isso, né? A gente não hipnotiza as pessoas sem elas quererem falar, eu não quero, a pessoa não vai ser hipnotizada. Então, a gente precisa dar permissão, né, do outro lado para a gente fazer. Então, talvez essa até seja uma das perguntas, se a pessoa pode nos hipnotizar sem a gente querer. Não há essa possibilidade. Então, você é agente do processo o tempo todo. Então, o hipnoterapeuta, ele não tem poder sobre você, né? Ele vai te dar sugestões. E aí a sua mente vai aceitá-las ou não. Então, parte do processo, nós precisamos que a pessoa que se submete, ela esteja... ela esteja, assim, participando, atuante desse processo, sabe? Ela precisa permitir com que ele aconteça. Ela tem que querer, né? A verdade é essa. Muito legal, gente. Nossa, porque aí você vê em filmes e tal, o cara hipnotizou, fez o cara fazer isso, aquilo. Então isso não existe, né? Que maneiro. Olha só, o Leonardo está perguntando, me identifiquei muito com a parte que a doutora mencionou. Sempre que estou em viagem, me dá um branco e quando vejo, já passou aquele trecho sem perceber. Isso daí também entra dentro desse contexto, doutora, aí? Ele entra dentro do contexto assim, você não percebe, essa que é a grande questão da hipnose. Você não percebe, mas você não está inconsciente, porque você está com o estado alterado da consciência. Porque se ele ficasse inconsciente, ele sofreria um acidente, né? Graças a Deus, não. Mas essa questão de você ficar no estado alterado de consciência, porque a consciência é assim, agora igual a gente está aqui conversando. O que eu estou conversando com vocês, para eu passar esse conteúdo, eu estou acessando a minha mente consciente, né? Então, é a minha mente consciente que está me dando elementos para responder as perguntas. Então, essa é a mente que a gente acessa a todo momento. A gente tem acesso à nossa mente consciente o tempo todo, né? Agora, a nossa mente subconsciente, que é onde tem algumas coisas que a gente não tem acesso com muita facilidade. Então, talvez a gente precisa de algumas ferramentas para acessar o nosso subconsciente. Então, quando você está dirigindo e você fica um tempo, passou por um trecho, depois você fala, olha, nem sei aonde que eu estou, mas você continua dirigindo, então você continua passando marcha, você continua freando, então toda a sua atenção, ela está focada. O que está alterado é só a sua mente consciente, é isso que está. Então, isso é um processo que a gente pode chamar, que é o que a gente utiliza na hipnose, que é entrar em transe, é alterar a nossa consciência. Então, eu mudo o foco, né? Eu deixo de focar na minha consciência e deixo a minha mente falar comigo diante das sugestões que o hipnoterapeuta vai dar. Ok, que legal. Aqui, tem mais uma pergunta aqui da Carol Laura 100. A pessoa fica inconsciente no transe? Laura, a pessoa não fica inconsciente, não. A pessoa fica num estado alterado de consciência. Então, por exemplo, se você estiver em uma sessão, né, e você tiver entrado no transe, e a qualquer momento, sei lá, surge um barulho, ou pode acontecer alguma coisa, você tem noção do que está acontecendo à sua volta. Então, você não fica... Por isso que, assim, a pessoa não entra tão profundo num transe, a ponto de, por exemplo, o hipnoterapeuta
Você vai ficar como uma pessoa frágil diante do hipnoterapeuta, sabe? Ou então que ele vai te fazer sugestões, vai te mandar fazer coisas, né, que você não gostaria de fazer, né? Isso não vai acontecer. Você tem, é assim, é como se você tivesse, para dar um exemplo mais claro, talvez ficaria mais claro, quando a gente começa a pegar no sono, a gente ainda não está dormindo, a gente está entrando num processo de sono, tá de olhos fechados, mas a gente sabe tudo que está acontecendo à sua volta. Então, se alguém abre a porta, a gente sabe que abriu, mas a gente está ali quietinha no momento de relaxamento, né? Então, esse é que é o processo de transe, né? Então, você não fica inconsciente, não. Olha que legal, gente. Nossa, a gente tem outra ideia, né? A verdade é essa. Bem, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Tem as perguntas aqui no chat. Eu vou, primeiramente, fazer algumas perguntas que foram enviadas, tá? Por algumas pessoas. E venho aqui para as perguntas do chat, combinado? Então, olha só. Vou fazer mais outra pergunta aqui para a doutora que já veio para a nossa caixinha de perguntas, tá? Quando nós fizemos o convite para o pessoal. Olha só, essa aqui também é top. Todas as pessoas conseguem entrar no transe, doutora? Todas as pessoas conseguem, mas vai ter diferenças, né? Há diferenças, cada pessoa, né, funciona de uma forma, cada pessoa é de um jeito, né? Então, assim, o que que diferencia? Primeiro, a pessoa, quando ela entra num processo que é totalmente desconhecido, Que ela maneiro. vai com algumas ressalvas, né? E aí o processo ele pode ser lento. Outra dificuldade, né, que pode acontecer, a pessoa, ela tem dificuldade de ficar num momento de relaxamento. Então, isso demora. E aí é um processo, né, gente? Tudo é um processo. Mas eu vejo assim, todas as pessoas têm possibilidades de entrar no transe e de participar de uma sessão de hipnose. Agora, o que muitas vezes as pessoas esperam é um evento, né? Elas esperam assim, que eu vou entrar num transe e eu vou enxergar a minha vida como um filme, vai passar um filme na minha cabeça e eu vou entender tudo. Não é assim que a nossa mente comunica com a gente, né? A nossa mente, geralmente, ela vai trazendo para a gente pequenos insights, e a gente vai fazendo as ligações. Então, por exemplo, quando eu estou num processo, né, eu participo de um processo de hipnose, e a sugestão seria voltar na sua infância, voltar em algum momento, né? A sua mente vai te levar, ela é sempre num lugar que você está preparada para saber, porque a nossa mente, ela nos protege o tempo todo. Então, talvez se tiver um evento traumático em uma determinada idade, talvez na primeira sessão você não vai ter esse acesso ainda. Porque a gente precisa de elementos para lidar com as dificuldades, né? Porque se a gente não tem lembrança, a nossa memória não tem daquele dia, é porque aquele dia causou alguma dor, né? E geralmente a mente faz o que? Ela nos protege. Então, nessa proteção, a gente não vai ter esse acesso com tanta facilidade. Mas é claro que o processo de hipnose, ele é como se fosse assim, ó, a gente baixa um pouco o senso crítico, porque a nossa mente consciente, ela faz isso o tempo todo, né? Ela nos poda muito. Então, no processo de hipnose, você baixa a guarda, e aí você tem acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo que vai nos ajudar a resolver questões, talvez, de anos, que a gente nem sabia que tinha, mas a gente sente. Então, assim, a gente sente que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe o que que é. E aí o processo de hipnose, ele facilita muito. Então, todas as pessoas, elas sim são suscetíveis a entrar no transe hipnótico, sim. Tá certo. Olha aí que legal, gente. Olha só, tem mais perguntas ali, mas até agora que eu percebi que uma pergunta também clássica não foi feita. Mas vamos responder agora a galera aqui do chat e daqui a pouco eu faço essa pergunta. Olha só, o Leonardo LC Levadores, ele está perguntando o seguinte: e quando você se depara com um déjà vu? Né? O déjà vu, não sei como que se pronuncia, né? Acho que é déjà vu.
Isso tem alguma relação, alguma coisa? O déjà vu ou déjà vu, né, o que for, é a sensação que a gente tem que já vivenciou aquele momento, né? Você fala, nossa, parece que eu já vi isso, parece que eu já vivenciei essa mesma situação, parece que eu já fui nesse lugar. Isso nada mais é que uma manifestação da sua mente, né? A sua mente, ela que te dá essas informações. É por isso que a hipnose dá certo. Assim, essa é uma questão muito bacana, porque é uma sensação que você fala assim, gente, eu já vivenciei, quando você busca na sua mente, você não lembra desse dia nem dessa hora, mas você tem essa sensação de ter vivenciado. O que talvez você que venha te ressoando, que você já vivenciou, talvez seja não a imagem, mas a sensação, né? As sensações, elas são repetidas. É por isso que quando a gente entra em contato, né, com a nossa mente não consciente e a gente acessa os nossos sentimentos e emoções, porque os sentimentos, eles não mudam, né, gente? Raiva é raiva, medo é medo. Então, assim, a raiva que eu senti quando eu era criança, o sentimento é o mesmo quando eu vou vivenciar na fase adulta. A diferença vai ser, talvez, a intensidade dessa raiva. Então, a nossa memória, ela é muito afetiva. Então, por isso que, quando a gente trabalha sentimentos e emoções, a gente está mexendo com a nossa memória consciente. Porque o que a gente conta é histórias e fatos. O que a gente aprende ao longo da vida, a gente conta histórias, né? A gente conta um fato. Mas a gente geralmente não fala do sentimento. Às vezes eu falo assim, não, porque aconteceu um acidente comigo, eu conto a história. Mas em momento algum, a não ser quando nos é perguntado, as pessoas falam assim, não, porque quando eu sofri um acidente, eu senti muito medo, eu fiquei com muito medo de determinada coisa, ou então eu fiquei com muita raiva da pessoa ter passado na minha frente. Então a gente conta a história, mas a gente não fala dos sentimentos. E são os sentimentos que eles vão guardando a nossa memória. Então é muito mais fácil a gente lembrar de coisas tristes do que de coisas felizes por causa da intensidade, né? O corpo fala com muito mais força quando a gente está passando por um momento triste ou por um momento de angústia, né? Quando a gente está muito feliz, a gente está sorrindo, mas quando a gente está triste, a gente sente o coração apertado, né? O peito está doendo, é dor. E onde tem dor, a nossa memória vai guardar com mais facilidade, né? Então, o déjà vu aí, ele nada mais é que uma lembrança emocional de alguma coisa. E aí a sua mente, ela constrói imagens, porque nós somos muito conscientes, né? A gente trabalha muito com a nossa mente concreta. Então a gente precisa dar nome. E para dar nome, a gente cria as imagens. Não quer dizer que aquela imagem seja real, mas a nossa mente, ela não sabe distinguir imagem real de não real. Por isso da importância da gente sempre nos mandar essas mensagens positivas, porque quando eu digo que eu quero alguma coisa, eu posso dizer que eu já tenho, e a minha mente não sabe diferenciar isso ainda, né? E eu espero que ela nunca saiba mesmo, porque isso nos ajuda, porque com o negativo a gente faz com muita facilidade. Quando é o positivo, a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer. Mas se funciona para o lado negativo, é claro que vai funcionar para o positivo, né? Nossa, que pena, né? A nossa mente internalizar mais essas coisas ruins, né? Mas é o que fica marcado. Vamos lá para mais uma pergunta, né? Lá da Lucivânia de Souza Campos. Ela está perguntando: como a hipnose ajuda no tratamento, né? Aí eu acho que isso já pode se encaixar com outra pergunta. Hipnose é indicada para quais situações? Né? Eu acho que uma vai completar a outra, né? Então vamos lá, doutora. Como que é isso? Bom, a hipnose, a indicação dela ela é ampla, é muito ampla, assim, né? A indicação de tratamento da hipnose é para depressão, ansiedade, obesidade, transtorno do pânico. Talvez o que a gente tenha um pouco mais de cuidado, né, na hora de fazer a anamnese, né, o primeiro contato com a pessoa que procura hipnose, com relação a transtornos mentais, né? Transtornos mentais na esquizofrenia, por exemplo, ou pessoas com alguma deficiência,
porque a questão do entendimento, né? As pessoas, quando elas têm uma alteração cognitiva, são pessoas muito concretas, né? E na hipnose, essa que eu fiz o curso, que é a hipnose ericksoniana, a gente trabalha muito com metáforas. Então, metáforas são histórias, né? São histórias que eu conto uma história, e quando a história chega para você, você pega a história e vai tentando encaixar ela na sua situação. E as pessoas, né, com transtornos mentais ou com alguma deficiência, elas são muito concretas. Então, se eu der um exemplo de pegar uma estrelinha e falar assim, olha, imagina que você é uma estrela hoje, que você está em tal lugar, e aí você começa a direcionar para esse lado, a pessoa quer isso concreto, então ela não consegue abstrair, então fica mais difícil esse trabalho. E já existem pessoas que conseguem trabalhar, assim, com essas patologias, tá? Mas eu considero que existem outras ferramentas que vão ajudar essas pessoas melhor do que a hipnose. Então, respondendo a Lucivânia, a questão de ela é indicada para luto, ela é indicada para ansiedade. Se você pegar todos os nossos dilemas do dia a dia, por exemplo, procrastinar, né? Eu começo e não termino uma coisa, medo, né? Eu tenho medo de lagartixa, por exemplo, né? Que é o meu medo. Então, esses pequenos não chega nem a ser patológico, sabe? São coisas do dia a dia mesmo, término de relacionamento, ou uma tomada de decisão, transição de carreira. Então, é infinita possibilidades dentro da hipnose. E uma coisa que eu acho, assim, além de todos esses transtornos, de todas essas dificuldades, o que eu acho que é de extrema importância é o autoconhecimento. Então, se eu usar uma ferramenta dessa para você se conhecer, porque às vezes a gente se comporta de algumas maneiras que a gente não entende por que a gente faz isso, né? Então, o autoconhecimento, eu acho que essa ferramenta, ela acelera muito esse processo, sabe? Não que eu não considere a psicoterapia uma excelente ferramenta, longe de mim dizer isso, né? Porque eu sou adepta da psicoterapia, mas a hipnose, ela é em curto tempo, né? Então, se na psicoterapia eu levaria mais tempo para chegar num determinado lugar, com a hipnose eu vou chegar mais rápido. Ah, que legal. Então a hipnose é mais rápida, que maneiro. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Com a hipnose, é possível modificar sentimentos ou até mesmo aumentar força e velocidade? Ah, se for assim, vou virar atleta, hein? É possível modificar muitas coisas, é possível sim. Talvez a palavra seja ressignificar, né? Dar novos sentidos. Então, assim, a gente não vai alterar sentimento. Os sentimentos vão ser os mesmos, né? Agora, eu vivenciei, por exemplo, uma história que deixou uma marca triste, né? Vamos dizer assim, fiquei triste por alguma situação. Então, eu posso vivenciar aquela história novamente e eu vou dar novos sentidos para ela. Então, eu vou ressignificar. Então, aquilo que foi tão duro, tão difícil, não precisa ser assim. Vou dar um exemplo meu que eu vivenciei no curso, né? Quando eu estava lá no curso, teve um momento que eu participei, né, de um processo, né, de uma técnica, e me veio um momento de muita tristeza, que aconteceu na minha vida, né, e na minha família como um todo, que foi o acidente do meu irmão. Então, era um assunto que, para mim, já estava resolvido. Um assunto porque já passaram-se anos, eu pensei, não, tá ok. E eu fiz uma pergunta, dessa pergunta surgiram outras perguntas, e aí eu me deparei com uma dificuldade minha em aceitar a condição que ele teve que passar, né? Então, eu não consigo mudar isso, eu não consigo mudar os sentimentos, mas eu consigo diminuir, colocar eles de outro tamanho. Então, isso é possível fazer. Então, eu não modifico o sentimento, mas eu diminuo ele, eu posso colocar ele do tamanho que eu quiser. Então, por exemplo, o meu sentimento lá de injustiça que eu sentia, né, diante do acidente dele, bom, o acidente aconteceu, não tem como mudar. O meu sentimento de injustiça ainda permanece, só que ele não precisa ser daquele tamanho.
né? Ele pode ser menor. Então, eu consigo fazer o quê? Dar um novo sentido para isso. Como que eu ressignifico uma história dessa? Porque a história não vai mudar. A história não vai mudar. O fato já está acontecido, não tem como eu mudar. Mas eu posso mudar meu olhar. Eu olho para aquela situação de uma maneira diferente. E isso, gente, tem que ter uma disposição para fazer, porque você tem que querer fazer isso. Você fala, mas isso falar assim é muito fácil. Não é fácil. Na verdade, eu não conheço nada fácil. Eu acho tudo muito difícil. Viver é difícil, né? Mas nós escolhemos viver. Então, existe um preço a se pagar. E o preço a se pagar é tentar viver da melhor forma possível. Então, eu olho o problema, ele não vai sair dali. Eu pego todos os sentimentos que esse problema traz para mim e eu vou colocando ele do tamanho que eu quero. Eu falo, então, eu não quero que essa injustiça seja desse tamanho, porque enquanto ela está desse tamanho, eu não consigo enxergar as outras coisas. Eu só enxergo a injustiça, porque ela está maior que eu, né? Então, eu coloco ela menor. E isso dá um novo sentido e um novo significado. Então, respondendo a Paula, Entendi. É possível modificar sentimentos? Não. É possível colocar eles do tamanho adequado, no tamanho que você dá conta, sabe? No tamanho que o seu tamanho é diferente do meu. Então, assim, a régua que mede o meu sentimento não vai ser a mesma que vai medir a sua. Então, é você que vai dar esse tamanho, sabe? É sempre você. Então, é sempre a gente que vai assumir. Nós vamos ser sempre atores principais da nossa vida, jamais protagonistas. Nós somos sempre o primeiro, ok? E com relação a aumentar a força, né? Aumentar a força e a velocidade. É possível melhorar performance, sim. É possível melhorar a performance, porque uma vez que a sua mente que comanda seu corpo, mente e corpo estão conectados, né? Não tem como separar isso aqui. Sim. Estão totalmente conectados. Então, a pressão que eu coloco no meu corpo, eu estimulo a minha mente. E vice-versa. Então, se eu coloco uma pressão na minha mente, eu estimulo meu corpo. Então, tem como melhorar a performance, sim. Nossa, que legal. Tá vendo aí, pessoal? Possíveis atletas travados. Fazer uma sessão de hipnose com a doutora Renata, hein? Vamos lá. É o seguinte... Todo mundo já perguntou muita coisa de hipnose, eu vou para a próxima pergunta, mas antes, agora, surgiu uma dúvida minha. Hipnose é mesma coisa de regressão? O que é regressão? Porque a maioria da galera fala assim, eu vou saber o que aconteceu comigo nas minhas vidas passadas. É real isso? Então, gente, essa questão de ser diferente ou não, a questão da regressão e da hipnose. A regressão, né, de idade, ou não sei se eu posso falar regressão de vidas passadas, mas assim, essa regressão de idade, da gente ir, por exemplo, até o útero, né, materno, é uma técnica que utiliza dentro da hipnose. Então, você vai precisar de entrar num processo de transe, né, um processo de relaxamento, e aí sim, você consegue fazer essa regressão. Com relação a vidas passadas, o que acontece? Quando a pessoa se vê num outro lugar, numa outra época, a gente vai pensar nos ancestrais, nos nossos ancestrais, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. A nossa mãe é 50% pai, 50% mãe. Então, isso vai sendo, você vai regredindo isso, nós vamos ter ancestrais na idade da pedra. Né? Então, não quer dizer que seja uma vida só passada, mas que tem a ver com a sua ancestralidade. Então, tem pessoas, né, que você faz parte, né, biologicamente falando, nós fazemos parte dessas pessoas, né, e aí, sim, você entra num processo de transe e a sua mente te leva num determinado lugar. Aí você vai falar que isso é o que? É uma lembrança genética? Não sei. Ou é sua mente construiu aquela imagem? A questão não é se você... foi lá na idade da pedra e era você. A questão é o que essa informação que você viu, que você vivenciou, vai te trazer agora. Por que a sua mente te levou a esse lugar? Qual que é a mensagem que ela quer trazer para você? Agora, eu sei, assim, de técnicas de regressão, da pessoa vivenciar, né, até no útero materno. Então, e aí você fala, não, ali é eu mesmo, né? Porque você está num processo de formação e você conseguia ir até lá. É claro que isso não é uma sessão, né, gente? Isso aí é um processo.
Pode ser que de primeira a pessoa consiga, pode ser que não. A gente não sabe o que a mente vai fazer naquele dia. Eu acho que o que eu mais gosto, assim, que é o mais apaixonante que eu vejo na técnica é não saber o que vai acontecer. Eu nunca sei, quando eu aplico uma técnica numa pessoa, aonde nós vamos chegar. Porque a nossa vida, ela não é um manual, né? A vida não cabe modelo. A gente não tem esse manual. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente. Nós somos pegos de surpresa o tempo todo. E como a gente dá conta de tudo isso, né? Você vê da nossa saúde mental, a gente consegue muita coisa. Quando surgem sintomas na nossa vida, os sintomas é só um alerta para dizer que a sua saúde mental está ok. Sabe por quê? Porque se é um alerta, se a sua mente está produzindo sintomas, ela está te sinalizando, né? Não é uma doença que você só vai descobrir quando não tem mais jeito. Muito pelo contrário, né? A saúde mental, a mente vai te dando sinais, ao tanto que a mente é perfeita. Então, ela só vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Ah, que legal, que interessante. Nossa, realmente, né? Eu acho que a maioria das pessoas, até que estão aqui hoje, tinham essa dúvida. Tinha ou não tinha? Coloca aí no chat para nós. Bem, pessoal, olha, tem mais pergunta, tem uma aqui da Kelly Campos, e é uma pergunta, várias perguntas dentro de uma. Vamos lá, doutora. A hipnose pode ser realizada em qualquer idade? Tem técnicas diferentes para cada caso? Criança, adolescente, adulto? Ou é de acordo com a situação? O que deve ser tratado? Primeira pergunta, né? Hipnose pode ser tratada em qualquer idade? Qualquer idade, né? Não tem restrição de idade, não. É claro que crianças muito menores, há uma dificuldade, né? Porque nós precisamos de uma certa interação. Então, mas tem, por exemplo, tem profissionais que trabalham com bebês, a hipnose de anestesia, não sei se vocês já ouviram falar. Então, por exemplo, é fazer o teste do pezinho, né? Para eles não sentirem aquela dor toda, né? Então, para fazer as vacinas. Então, já tem profissionais que fazem isso, né? De trabalhar com bebês, a questão da anestesia, o medo do dentista, né? Então, é possível. Então, não tem restrição de idade, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, né? Não tem restrição. A outra pergunta, as técnicas são diferentes para cada caso, né? E assim, a gente não monta uma sessão, né, antes, não. A gente conhece, a gente tem uma história breve daquela pessoa, né, que a gente vai atender, e aí, de acordo com o que ela traz, naquele dia, a gente tem uma técnica para oferecer, sabe? Então, assim, quando eu falar técnica, por exemplo, as sugestões na hora da indução, por exemplo, do transe, né? A pessoa vem trazendo um problema específico, a gente vai trabalhar as metáforas com aquele problema, né? Talvez não seja o problema, ela quer, por exemplo, fazer autoconhecimento, né? Eu quero me conhecer, ou eu quero tomar uma decisão, então, vai depender do caso, mas existem várias técnicas, não é só, hipnose não é só transe, né? Existem técnicas, por exemplo, que a pessoa não vai entrar em transe, ela entra só no processo de relaxamento e a gente vai conduzindo, né, em alguns processos e ela não vai nem entrar em transe. Então, a facilidade da hipnose ericksoniana é porque aquelas pessoas que têm mais dificuldade de entrar no processo de transe, por medo ou por questões de preconceito mesmo, a hipnose, ela te dá outras ferramentas além do transe. Então, não é só o transe, não, tá? Então, tem outras maneiras de trabalhar. E a outra pergunta, eu já respondi, e realmente é de acordo com a maneira que a pessoa traz o problema. Que aí a gente vai escolher uma técnica ou outra para trabalhar. Ou a gente vai usar todas as possíveis, até a gente chegar no objetivo, né? Que é ou eliminar determinado sintoma, ou melhorar uma performance, seja o que for. Ó, isso aí, que legal. É o seguinte, ela já respondeu como pode ajudar em tratamento, né, gente? Né, Cibele? Por exemplo, doutora, só dá um exemplo aí da ansiedade que a Cibele, né? Como que poderia ajudar? Bom,
Antes de mais nada, assim, nós trouxemos a questão da ansiedade, né, que a Sibeli trouxe. Você pode, o primeiro ponto é chegar na origem da ansiedade. Onde começou, como tudo começou. Então, como que a hipnose pode ajudar? Porque, às vezes, quando a pessoa vai numa sessão de terapia, ela começa a falar que ela está tendo problemas com ansiedade. Eu sou muito ansiosa e tal. Bom, diante de tantas informações que a gente recebe todos os dias, nós somos bombardeados por informações. É no celular, é na televisão, são todas essas informações visuais, né? E a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse ritmo acelerado que a gente já vive, já gera uma certa ansiedade. Então, quem não é ansioso, né? Agora, existe graus de ansiedade. Por exemplo, até a gente conseguir entrar na live, eu tive um certo grau de ansiedade, porque estava dando errado, né? As coisas não estavam dando certo. Então, gera uma ansiedade. É normal, porque isso aí é o seu corpo reagindo à situação. Então, ótimo, tá tudo ok. Agora, existe a ansiedade patológica, né? Que é um outro grau de ansiedade. E a gente vai ter várias ramificações dentro da ansiedade aí, né? Como transtorno do pânico, os medos, as fobias, tá tudo dentro da ansiedade. Mas a questão da ansiedade é o seguinte: a hipnose pode ajudar a pessoa a encontrar a origem da ansiedade. Então, aonde que tudo começou? E quando a gente toma consciência de como tudo começou, porque funciona assim, você faz um processo de hipnose e torna consciente aquilo que você não sabia. Quando as coisas tornam consciente, aí você pode fazer o que você quiser com aquilo, sabe? Então, quando você chega a entender o processo, então, já sei, é quando acontece isso, eu fico assim, foi por esse e por esse motivo. Veio para a consciência, ali você tem controle. Né? Quando torna consciente, você fala, eu aceito ou não aceito essa condição, eu quero ressignificar isso, eu quero dar novos sentidos para isso. Aí você consegue trabalhar. Quando está lá no subconsciente ou no seu inconsciente, você não tem acesso. Então, a hipnose, ela faz isso, ela te dá acesso à origem do problema. Olha só, nós temos uma pergunta aqui interessante, né? Que é real essa parte da hipnose que a gente vê na TV, shows, imita um bicho, roda para lá, roda para cá. E aí eu quero acrescentar algo nessa pergunta. Eu acompanho um canal de um hipnólogo, né, o Pyong Lee, muito conhecido no Brasil. Acho fantástico que ele apronta lá, né? E o Pyong Lee, ele costuma fazer lá com os artistas, né, algumas brincadeiras. Como, por exemplo, o artista fala assim, eu sou apaixonado com Michael Jackson. Aí ele faz o cara ver o Michael Jackson, ver monstro. Isso é real? Isso, juntando com essa pergunta aí do nosso amigo Diego Campos. É real sim. É real a hipnose, né? Isso funciona, existe. Essa parte da hipnose que vocês verem em show, que é chamada hipnose de entretenimento, ela existe. Ela é verdade. Mas, mais uma vez, ela só acontece com quem permite, né? Então, se o Pyong Lee chegasse aqui hoje e falasse assim, Renata, eu vou te hipnotizar e você vai imitar, sei lá, um cachorro. Se eu não permitir a hipnose, ele não vai conseguir fazer, né? Então, e que já aconteceu com algumas pessoas, né? De passar vergonha em palco, de chamar alguém lá na frente para fazer uma brincadeira, né? De um transe e acontecer isso. Mas a hipnose de show, ela é real. As sugestões da mente podem sim, ela é assim, ela desativa a mente consciente e dá a sugestão, a mente aceita como uma verdade e aí ela repete. Aí você fala, mas aí se ele não tirar, ela vai ficar fazendo isso para sempre? Não. Ela não vai ficar fazendo isso para sempre, não, né? Tem sempre um estalo de dedo, né? Tem sempre alguma coisa que o hipnoterapeuta ou o hipnólogo está lá na frente, ele vai fazer e a pessoa vai voltar. Então, ela não vai permanecer naquele transe, né? Para sempre, não. Mas essas questões do show é verdade, sim. Tem ótimos, né? Tem ótimos hipnoterapeutas de entretenimento, né? Que não é muito a minha escolha, não, né? A minha escolha é para trabalhar com transformação de vidas, né? Transformar a vida das pessoas mesmo, elas terem uma vida melhor.
e para elas serem mais felizes, para elas usarem tudo que ela tem de melhor dentro de si e poder transformar outras vidas, né? Então, eu acho bacana a hipnose de show, de palco, mas não pretendo ir para esse lado dessa carreira aí, não. Mas eu acho legal, eu acho muito legal. É isso aí. É outro foco, né, doutora Renata? Bem, algumas pessoas que estão aí presentes eu até conheço, né? Aí da cidade de Martinho Campos. Gente, a doutora Renata, ela atende lá na cidade de Martinho Campos, em interior de Minas. Pessoal que foi da região, que quiser, né, sei lá, experimentar, não sei, tiver algum problema, quiser tratar, né? É só buscar a doutora Renata nas redes sociais aí, ela vai estar à disposição de todos vocês, tenho certeza, tá? E aqui tem mais duas perguntas lá da nossa caixa de perguntas e mais uma do pessoal que está aqui ao vivo conosco, doutora. Vou realizar essas três que eu também, né? Eu sei que as perguntas vão surgir a noite inteira. Nós podemos fazer uma segunda parte depois, tá? De acordo com a sua disponibilidade. Mas, pessoal, nós vamos fazer então mais duas, que nós já estamos indo para 1h30 de live. Peço perdão a todos, né, pelos problemas técnicos, mas nós teremos mais oportunidades de estarmos conversando com a doutora Renata. Inclusive, tá, tem projeto aí no forno, projeto meu com a doutora Renata. Daqui uns dias nós temos aí um presentão para vocês, tá certo, pessoal? Olha só, vamos para mais duas perguntinhas da nossa caixa de perguntas e depois eu volto para a pergunta do chat, sendo esta a última da noite. Combinado, pessoal? Olha só, em quantas sessões eu resolvo o problema? E a outra pergunta, cura depressão com hipnose? Nossa, vou te contar uma coisa, viu? E, na verdade, a depressão eu acho que é a doença do século, né? Nós vemos muitos e muitos casos, né? Pessoal, eu também, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta também, e eu conversando com a doutora Renata lá no nosso serviço, né? Que nós trabalhamos ali na mesma unidade, eu até falei com ela, às vezes eu sou muito mais psicólogo que fisioterapeuta, tá? Mas, então é isso, vamos lá, vamos responder as perguntas. Em quantas sessões eu resolvo o problema? E cura depressão com hipnose? Bom, é difícil dizer quantas sessões, né, uma pessoa vai resolver o problema, né, que ela está buscando trabalhar naquele momento. Porque o nosso trabalho é oferecer possibilidades, né? Mas a pessoa, ela vai aceitar ou não. Quando eu digo aceitar, não é que a pessoa não quer, não, viu, gente? Não é por falta de vontade, não. As pessoas querem. Ninguém quer sofrer. As pessoas querem, sim. Mas a grande dificuldade talvez, o preço que a gente tem que pagar. Porque qual que é esse preço? É se haver com as dores, né? Então, não só na terapia, mas como na hipnose, vai haver momentos que a gente precisa entrar em contato com essas dores. E são essas dores que elas vão ser curadas, são essas dores, né? Então, entrando na outra pergunta, se a hipnose cura a depressão, eu não vou usar a palavra cura, não, porque eu vejo assim, depressão é um estado, né? A gente pode mudar. Então, a pessoa ela não é depressiva, ela está depressiva. Ela está com depressão, ela não é a depressão. Né? No consultório, eu costumo falar com os meus pacientes assim, eles chegam com o diagnóstico pronto, muitas vezes, né? E eu não trabalho com a depressão, eu trabalho com a pessoa. A pessoa que está me procurando, ela é única. E a depressão, ela tem uma classificação, né? A gente tem uma classificação internacional de doenças que vai me dizer o que é a depressão. Mas a depressão que eu vivencio e que a outra pessoa vivencia, ela é completamente diferente. E não deixa de ser depressão por causa disso. Então, tem como eu usar uma mesma técnica com pessoas diferentes? E aí a mesma técnica vai surtir efeito? Não vai. Então, assim, a gente constrói junto. Então, pode ser que... Agora, uma coisa eu posso garantir, que uma sessão de hipnose te dá muitas possibilidades, né, de te mostrar um caminho para lidar com aquele problema.
né? Então, tem pessoas que conseguem, em uma sessão, por exemplo, quer ver uma questão de tabagismo, né? A pessoa quer parar de fumar. Então, em uma sessão, ela consegue, por exemplo, determinar o dia que ela vai parar e ela consegue dar passos, longos passos, numa sessão. Mas é possível dizer em quantas sessões não. Isso é um trabalho que tem que ser construído, né? Eu não sei. Primeiro, a gente precisa criar um vínculo, né? Paciente-terapeuta, ele tem que ter um vínculo. Porque uma coisa é igual a gente vai ao médico. Se a gente não for muito com a cara do médico, a gente não acredita muito no que ele está falando, né? A gente sempre quer pedir uma outra opinião. E não é diferente com a gente. Então, mesmo eu na condição de psicóloga ou como hipnoterapeuta, se não houver essa criação de vínculo, né, uma questão de empatia entre eu e a pessoa que está lá, o processo ele não acontece, né? Não é possível de acontecer. Então, a gente precisa disso. Nós estamos falando de pessoas, né? Nós somos seres de referência, né? A gente sempre usa referência de alguém. Então, quando eu vou num ambiente que a pessoa me olha nos olhos e ela me escuta, ela escuta o que eu estou falando, nós já temos aí, assim, metade do caminho já, né? Quando eu me sinto acolhida num processo. Então, só o fato de você entrar no processo de relaxamento, você já está trabalhando, eu não vou chamar de cura, não, mas, assim, você já está trabalhando as possibilidades de sair daquele lugar, sabe? Criar novas conexões, enxergar a vida de outra maneira e deixar de ser ou de estar, né, depressivo. Então, o número de sessões não dá para falar. Eu só posso dizer o seguinte, que a hipnose em curto tempo, né? O que na psicoterapia eu vou levar, sei lá, 6 meses, na hipnose eu posso reduzir isso pela metade, né? Então, o processo de hipnose, ele é mais acelerado. Olha aí que legal, pessoal. Então aí, ó, já temos mais opções, né, para podermos tratar depressão aí, diversos casos, né? Para você ter mais informações, gente, procurem a doutora Renata Campos. Ela tá também lá no Instagram, tá certo? Tá no Facebook. Eu vou deixar na descrição desse vídeo logo mais os links para você conseguir encontrar a doutora Renata, tá certo? E você aí está combinando, quem sabe, né, uma sessão aí para você se conhecer melhor, como ela falou, né? Achei muito interessante, muita coisa que ela falou. Eu acho que perguntas nós temos uns montes, né? Agora vamos fazer a última pergunta. É a pergunta da Carol Laura Sen. Como é realizado o processo de hipnose? O processo, o primeiro contato, a gente precisa fazer uma entrevista, né? A gente faz uma entrevista com a pessoa que tem o interesse, a gente determina o que a gente vai trabalhar, e aí, a partir daí, a gente começa com os processos de indução. Então, como eu falei, existem várias técnicas, não precisa ser transe sempre, não precisa entrar em transe sempre. Tem outras técnicas que a gente usa dentro da hipnose e que a gente não precisa entrar em transe para fazer isso, né? Embora, quando você está no momento, diante de uma pessoa que está ali te ouvindo, né, que está ali, e você tem um espaço, um ambiente propício, você entra num processo é como se você enxergasse, fugisse um pouco da sua mente consciente e deixasse a sua mente subconsciente falar um pouquinho, entendeu? É mais ou menos isso. E aí a gente constrói. No primeiro momento, a gente pode até falar em sessões, número de sessões. Vamos fazer, então, 3 sessões e vamos fazer uma avaliação e para ver como que a gente vai dar ou não continuidade, né? Então, esse processo todo de começar a conhecer você ou a demanda que você vai trazer, a sua queixa, né? A queixa principal, e a partir daí a gente constrói junto. Então, assim, não é um trabalho pronto, onde eu vou lá e ofereço um pacote, né? 10 sessões de hipnose por X reais, né? Então, é uma coisa que a gente vai construir, nós vamos construir juntos. E eu vejo, assim, que é importante que a pessoa faça um processo para depois
ela tomar as decisões. Então, ela participa primeiro, faz uma sessão, vê como que ela vai se sentir, né? Permita-se sentir, porque às vezes a gente tem muito medo do que vai vir, né? Dos sentimentos que vão vir. E os sentimentos, eles têm que vir mesmo, porque não tem outra maneira da gente tratar, seja qual for, né, o problema que a gente está vivenciando, se a gente não sentir. É sentir mesmo, gente. Quando eu falo sentir, é sentir no corpo. E a hipnose faz isso, sabe? Você sente no corpo aquilo que está aqui guardado. Que a gente consegue falar, né, falar, a gente fala, mas a gente não sente. Então, a gente precisa sentir, e a hipnose faz isso. Nossa, nesse momento eu gostaria de agradecer do fundo do coração, doutora Renata, por tirar seu tempo, vir aqui falar de um tema tão top, tão interessante, né? Eu acho que todo mundo tem dúvidas sobre hipnose e regressão, né? E para você tirar suas dúvidas, nada melhor do que um profissional capacitado. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte, pessoal. Qualquer pessoa com 2º grau pode ser hipnólogo, pode fazer um curso? Pode. Agora, pensa comigo, reflete. Será que um profissional de nível superior que já trabalha, né, com a psique humana, que já trabalha com essa área, psicologia, não seria um profissional mais adequado? Não estou desqualificando os outros, mas, né, existe diferencial, tá certo? Muito obrigado, doutora Renata, de coração pelo seu tempo, certo? E eu gostaria de convidar também a doutora Renata e a todos vocês que estão presentes aqui na live. Semana que vem eu estarei com um biólogo, mestre em biologia marinha, onde nós estaremos falando sobre os cetáceos. Para você que não sabe o que é, nós vamos estar falando sobre os golfinhos e baleias, tá ok? Você pode tirar todas as suas dúvidas e já deixa aí uma perguntinha para vocês. Será que os golfinhos são realmente tão altruístas como nós vemos aí nos filmes? Tá joia? Bem, doutora Renata, gostaria de finalizar? Sim. Bom, pessoal, muito obrigada, viu? Agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui e falar um pouquinho do meu trabalho, né? Obrigada pela paciência de ter esperado a gente resolver os problemas técnicos, mas ao vivo eu acho que é assim mesmo, né? Essa é a minha primeira vez em live, então, assim, eu espero que eu tenha sido o mais clara possível em responder as perguntas, mas eu fico disponível, viu, para vocês, se quiserem mandar lá no Instagram, eu respondo. E se precisarem, né, de um processo terapêutico, podem contar comigo. E para as próximas lives também, né, Daniel? Sempre que você quiser, a gente arruma um jeitinho de participar, sim. Foi um prazer. Muito obrigada pela atenção de vocês e que vocês tenham uma excelente noite. Até a próxima. Então tá, pessoal, até a próxima live. Fique com Deus e uma excelente noite para todos. Tchau, tchau.